Boa noite, meus irmãos queridos. Que a paz de Deus, a paz de Jesus Cristo e o desejo do bem de toda a humanidade sejam sempre os nossos maiores e divinos objetivos. Com referência ao capítulo 23, Moral Estranha, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Deixai os mortos enterrar seus mortos. Eu peguei para fazer uma leitura compartilhada desta vez da nossa irmã Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco, do livro Jesus e Atualidade, onde ela intitulou esse artigo Jesus e Decisão. Vamos ao artigo. Há um jovem que parecia disposto a ingressar na nova era, candidatando-se a segui-lo. Jesus propôs o convite direto, sem preâmbulos. Apesar do interesse que se refletia na face ansiosa, o moço, receoso, esquivou-se sob a justificativa de que iria antes sepultar o seu pai que havia morrido. Diante da resposta, que parecia justa, o Mestre Jesus foi, no entanto, contundente, informando-o: deixa aos mortos o cuidado de sepultar os seus mortos, mas tu vem construir no coração o reino de Deus. Pensemos nós, né? O primeiro sentimento que a gente tem é de estranheza, é muito estranho. Como que pode Jesus, como que ter agido com indiferença, com frieza para com este jovem? Agora vejamos o que diz a Joana de Ângeles. Pode causar estranheza a atitude e proposta de Jesus a um filho que pretendia cumprir com seu dever imediato, no caso, sepultar o seu pai desencarnado. É provável que esse fosse o seu intento real. É provável, adiando o engajamento na tarefa da vida eterna. Todavia, é possível que o moço ocultasse outra intenção. O desejo de estar presente ao velório e à inumação do cadáver talvez significasse a preocupação de ser visto como um filho cuidadoso e fiel, merecedor da herança que lhe cabia. Alguma disposição testamentária, provavelmente, exigia-lhe o cumprimento desse dever final, sob pena de perder o legado. Então, a sua presença, diz Joana, não significaria um ato de amor, mas um ato de interesse, de puro interesse. Continua ela. Os bens materiais, é bom até frisar novamente, os bens materiais, apesar de possuírem utilidade, favorecendo o conforto, o progresso, a paz entre os homens, quando bem distribuído, são às vezes, de outra forma, algemas cruéis que aprisionam as criaturas e que, transitando de mãos em mãos, são coisas mortas que não merecem preferência ante as verdades eternas. Ou seja, os bens transitórios, os valores que a traça e a ferrugem consomem, o ladrão rouba, não merecem preferência ante os valores
reais que acompanham o espírito imortal, além do túmulo. Igualmente, continua Joana, se pode pressupor que o rapaz, ainda cioso da sua juventude, não estivesse disposto a renunciá-la, encontrando na justificativa uma forma nobre para evadir-se do compromisso. Os gozos materiais, também vale repetir, os gozos materiais são cadeias muito vigorosas que jugulam, que prendem os homens às paixões primitivas que deveriam superar a benefício próprio, mas que quase sempre os levam à decomposição moral, à morte dos ideais libertadores. E é o que a gente vê na prática, em nome desses gozos materiais, de fruir ao máximo tantas e tantas e intermináveis corrupções que geram tantos e infindáveis sofrimentos. Continua Joana, talvez a preocupação a respeito da nova responsabilidade causasse no candidato um receio injustificado, levando-o à escusa com o argumento apresentado, no caso deste moço que queria sepultar seu pai. O medo de assumir compromissos graves, diz a Joana de Ângeles, impede o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo, mantendo-o estacionado na rotina despreocupada e monótona do seu dia a dia. O medo. Pensemos nós se isso não justifica essa tendência, essa facilidade que ainda temos de cair no comodismo e achar que está bom. Quando na verdade fomos criados para evoluir sempre. Não estamos aqui numa eterna colônia de férias, mas para avançar, progredir. O convite de Jesus faz-se acompanhar de um programa intenso, diz a Joana de Ângeles. Como assim um programa intenso? Iniciando-se na renovação íntima para melhor e prosseguindo na ação construtiva do bem em toda parte. Este é o convite de Jesus. Inicia em nós, em cada um de nós, e vai se expandir para o todo, para o coletivo. O medo, diz a Joana de Ângeles, é fator dissolvente da individualidade humana, responsável por graves desastres e crimes que poderiam ser evitados. O medo é a força atuante que conduz à morte das realizações dignificantes e das próprias criaturas. Por fim, diz a Joana de Ângeles, suponhamos que o sentimento filial prevalecesse na resposta do jovem e ele estivesse realmente preocupado com um pai desencarnado. Vamos supor isso. Ainda assim, qualquer pessoa poderia sepultá-lo, mas ninguém, exceto ele mesmo, poderia encarregar-se da sua iluminação. Jesus era a sua oportunidade única. Jesus penetrou-o e sabia o motivo real da sua recusa. Antes, de primeira mão, poderíamos pensar que era frieza e indiferença de Jesus perante aquele jovem. Mas nos esquecemos que nós, homens, com as nossas imperfeições, muito mal nós vemos as pessoas por fora, a aparência. E Jesus nos vê de dentro para fora. O olhar de Jesus é como um raio-x, uma ressonância magnética, uma tomografia. Muito mais que isso.
Jesus sabia o real motivo. Porém, o que Jesus fez? Deixou-o livre para decidir-se. E o jovem foi sepultar o pai e não voltou. Perdeu a oportunidade. Muitos, diz a Joana de Ângeles, ainda agem assim. Infelizmente, o convite nos chega o tempo todo. E por invigilância de nossa parte, deixamos muitas vezes o tempo todo esta oportunidade de abraçar esse convite de Jesus e ir embora. Finalizando, diz a Joana de Ângeles, observa você, meu irmão, observa eu, observemos nós, diz ela, observa o que elegeste para a tua atual existência, seguir a vida e vivê-la ou acumular tesouros mortos para sepultá-los no esquecimento? O que tens elegido? Desnuda-te, diz a Joana, interiormente e contempla-te. Pare e pense, que possuis de real? Que a morte não te arrebatará e o que seguirá contigo? Pensemos nisso. Porque nós vamos vacilando, perdendo tempo, a encarnação vai indo embora, a gente tem como que se a gente fosse ficar aqui eternamente, não é assim. O tempo passa e passa bem depressa mesmo. O que eu levarei comigo? Diz a Joana, usa de severidade neste exame de consciência e toma o lugar do jovem convidado. Não se engane. Que responderias a Jesus nesse momento? Se fosse você no lugar daquele jovem, qual seria a sua atitude? Continua Joana. Queixaste dos problemas que te aturdem e os relacionas, ignorando ou tentando desconhecer que estás na terra para aprender, resgatar, reeducar-te. É para isso que estamos aqui. Olha ao redor e compreenderás o quanto é urgente. Já dizem os mentores espirituais, o tempo urge, não tem mais como perder tempo. O quanto é urgente que te decidas pelo melhor e duradouro para ti como ser imortal que és. E nós vacilamos muito nessa parte. Empreendemos esforços, gastamos energias em excesso com as coisas que realmente são passageiras. Diz a Joana, postergando a decisão, porque estamos sempre postergando, os convites vêm mesmo o tempo todo, estamos sempre postergando, diz ela. Quando então a tomar essa decisão, provavelmente as circunstâncias já não serão as mesmas e a tua situação estará diferente, talvez complicada. O momento, diz a Joana de Ângeles, é este, é agora. Não deixemos para depois, não deixemos para mais tarde. Vivemos a tão falada, tão estudada, comentada transição. Sabemos que é uma realidade. Não é mais conversa, não é conversa para boi dormir e não é mais assunto para o futuro. Não, é uma realidade. Então o momento é este. Deixa-te, diz a Joana de Ângeles, permear pela presença de Jesus. E feliz, segue Jesus. Com tal atitude, os teus problemas mudarão de aparência. Olha só. Perderão o significado afligente. Isso aqui é muito bom, muito importante, muito prazeroso na nossa vida.
Os problemas já não sejam mais aquele monstro gigante que nos amedronta, que nos abala. Perderão o significado afligente. Contribuirão para a tua felicidade. Haja vista a mudança de conduta, a forma de proceder diante de cada dificuldade. Termina Joana de Anjos dizendo: renascerás dos escombros e voarás no rumo da grande luz, superando a noite que te aturde. Que a paz de Deus, a paz de Jesus Cristo e o desejo do bem de toda a humanidade sejam sempre os nossos maiores e divinos objetivos.